Dando continuidade, eu convido para tomar assento à mesa a professora Gleide Sabino Ribeiro, professor Marco Vinícius Chaim Feres, professora Gleide Sabino Ribeiro, nossa colega aqui da UF, professora associada do Departamento de História, possui bacharelado e licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialização em História do Brasil pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em História do Brasil pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em História Social do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas. Trabalha em História do Brasil, com ênfase em Brasil, Império e Primeira República. Professor Marco Vinícius Chaim Feres, da Universidade Federal de Juiz de Fora, atualmente diretor da Faculdade de Direito e professor adjunto da Faculdade de Direito, mestre e doutor em Direito Econômico pela UFMG, possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, era mais fácil falar formação pela UFMG, né? E, bom, tem experiência em teoria do direito, aplicado ao direito econômico, já é velho conhecido nosso aqui, velho no bom sentido, porque tanto ele é novo quanto os eventos também são novos. Para tentar abreviar, vou passar direto a palavra à professora Gleides, para que ela faça a oposição. Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde, quase início de boa noite a todo mundo. Um agradecimento ao professor Edson e aos organizadores do evento. É sempre um prazer estar aqui na Faculdade de Direito, tentando elaborar sempre algumas questões relativas a esse diálogo entre História e Direito, que faz alguns anos a gente vem tentando travar, e vários colegas aqui fazem parte dessa possibilidade de diálogo, dessa trajetória, né? Eu vou tentar não me prender muito ao que eu registrei aqui por escrito, porque isso aqui, na verdade, é o início de uma consolidação, o que eu vou falar, de uma escrita de um trabalho que pretende ser um trabalho historiográfico sobre o período regencial brasileiro. E então eu inicialmente li, né, os autores que trabalharam no próprio século XIX com interpretações sobre o Império, sobretudo sobre a primeira metade do século XIX, e quando o Edson me chamou para o seminário, eu fiquei na dúvida, né, o que fazer, se eu voltava lá para os meus processos, que é um material que eu gosto tanto, ou se eu pegava um autor que é bastante frequentado e pela historiografia, que naquele momento eu estava lendo, né, que é o Justiniano José da Rocha, relendo pela enésima vez. E achei que seria interessante mudar um pouco o foco do que eu tenho falado aqui, que são sempre sobre processos, né, para um advogado. Justiniano foi um advogado, foi deputado 3 vezes pela província de Minas Gerais. E por que o Justiniano? Porque ele tem uma interpretação, um folheto que é básico para as interpretações sobre o período regencial brasileiro, mas não só sobre o período regencial, sobre a primeira metade do século XIX, né? E é interessante porque sobre esse folheto do Justiniano há várias questões de autoria, né? Assim, de autoria. A primeira questão esse folheto é de autoria dele, sem dúvida, de punho dele, mas as ideias teriam sido dadas, né, pelo Nabuco de Araújo, e quem insinua isso seria o seu filho, Joaquim Nabuco, porque defenderia o pai, né, da acusação de pagar propinas ao Justiniano, né? Então, isso seria uma maneira de
carregar nas tintas da disputa entre o Justiniano e o então Visconde do Paraná, porque haveria essa questão de fundo. Isso é um pouco o argumento da professora Lúcia Maria Pascoal Guimarães, que é minha amiga e minha colega no Pronex, do qual eu participo dentro do Centro de Estudos do 800, né? Por outro lado, tem outras interpretações, e uma delas, a mais corrente, está muito ligada à apresentação, e ela é corrente exatamente por isso, que o Raimundo Magalhães Júnior faz desses três folhetos, esse, o do Timandro e um outro folheto, e aí ele vai dizer que, na verdade, esse trabalho do Justiniano, esse folheto, foi uma tentativa de defesa da política do futuro Marquês de Paraná, né? Embora ele reconheça aí que há uma crítica muito dura do Justiniano por conta do discurso que o Justiniano havia feito em 1955, a própria política da conciliação, né? E esse discurso teria motivado um rompimento entre os dois, né? Entre o Justiniano e o futuro Marquês do Paraná. Tem aí outros autores que vão dizer que não, que esse rompimento não existiu, que esse rompimento, que o Justiniano continuou escrevendo, agora no Jornal do Comércio, porque não tinha um jornal mais próprio, como ele tinha tido na década de 40 e na década de 30, mas ainda continuava colocando a sua pena a favor do governo, né? A sua pena de aluguel. A diferença estava que ele nunca mais conseguiu se eleger depois que ele bateu de frente com o futuro Marquês do Paraná, que naquela sessão não havia falado nada, mas que depois lhe deu uma resposta de público, né? E aí ele fez uma réplica, e aí que foi um terror, aí que ele falou um monte de coisas de todo mundo, né? E aí, eu lendo esse material, eu comecei a achar algumas coisas estranhas e fui procurar um livro do Eumano Cardim, que é o biógrafo do Justiniano, né? Que é um livro muito pouco citado, e li o livro com entusiasmo louco. Por que eu li o livro com entusiasmo louco, né? Porque ali, en passant, ele divide o livro em 9 capítulos. É um livro muito bem escrito, apesar de um livro lançado na década de 60, se eu não me engano, em 64, e ele tem alguns anexos. E ele constrói uma trajetória do Justiniano que eu tendo a concordar com ele, né? Daí eu pedi não, vou falar um pouco sobre o Justiniano, mas tirando o foco do ação, reação e transação, olhando ação, reação e transação. Mas por que eu gostei tanto do Eumano Cardim? E é por isso que eu me propus falar sobre o cronista, né? Porque o Eumano traz uma folhinha, assim, ele escreve muito rapidamente, dizendo que a grande questão do Justiniano era que ele tinha uma proposta política em que o judiciário era o grande organizador e deveria ser o grande organizador do império, né? Do Estado imperial, das instituições imperiais, né? A lei. Então, é aquela política do liberalismo conservador. Ontem a gente conversava muito, eu e a Adriana, sobre isso, que está presente ali no Justiniano. Então, é interessante como o Justiniano ficou muito mais conhecido na historiografia como um homem que interpretou a primeira metade do século XIX e muito pouco conhecido pelos advogados e juristas como um homem que já no século XIX defendia um papel importante dentro de um governo monárquico constitucional, né, para o poder judiciário. E por que eu achei que isso é interessante, né? Porque é voz corrente a gente saber que há uma disputa muito grande entre o executivo e o legislativo, coisa que o Justiniano também diz. Então, em primeiro lugar, por conta disso. É voz corrente também
dizer que o Poder Judiciário foi um pouco colocado de segundo plano na hora de você compor esse Estado imperial, saindo, né, dentro de uma perspectiva constitucionalista, e que ele só teria um poder, eu mesma digo isso, depois da República, com a formação da Justiça Federal. E o José Reinaldo vai dizer que não é que ele não fosse forte, mas ele tinha, o jurídico tinha importância dentro do Conselho de Estado. E o Justiniano está na década de 50, no momento em que o Nabuco de Araújo está propondo reformas do Código, das eleições, né? E está brigando, inclusive, com o Paraná, porque essas reformas não saem. Né? E o Justiniano está ali também. Aí diz, mas ele está repetindo o Nabuco, ele está de Araújo, ele está repetindo as ideias do Paraná na conciliação. E a minha fala aqui hoje é para dizer que não, né? Que ele não está repetindo coisa nenhuma de ninguém. Ele tem um discurso muito próprio, o Eumano Cardim diz isso, né? E não aprofunda, que está colocado já em 36, quando ele faz o Atlante. Alguns dizem que é de 35, outros dizem que é de 36. Ele tem um jornal que ele sai para assumir o cronista. E ali a gente vê essas ideias do Justiniano, e nos anos de 36 e 37, ele sai do cronista, o cronista vai até 39, né, o jornal O Cronista, mas até novembro, até outubro de 37, que foi aonde eu já li o cronista, ele está reafirmando ideias que ele vai retomar no Ação, Reação e Transação, né? E nesse momento ele está na companhia do Firmino, que é um outro advogado também, e lá pelas tantas eu quero mostrar essa virada dele, né, em 36. Então, o que é primeiro? Então, primeiro situar um pouco vocês, não tem um texto acabado, tem um início de algumas reflexões. Eu comecei a falar sobre o cronista em 36, não terminei. Primeiro, tem toda uma parte desse texto, que são 15 páginas de revisão historiográfica, né, mostrando, inclusive, como que esse período é visto como transição. E o Justiniano tem uma marca nessas leituras, né, que faz uma impregnação da historiografia, até o Caio Prado, todo mundo, eu vou tentar mostrar isso. E tem uma segunda parte que não está acabada, né? Que eu pego o cronista de 36, 37 e comparo com Ação, Reação e Transação. Eu não consegui acabar de escrever, eu vou pegar só o cronista do ano de 36 para mostrar como tem aí em alguns exemplos que eu vou dar, situado o problema para vocês, mostrada a importância que faz do Justiniano um homem importante para a compreensão desse pensamento político brasileiro no século XIX e da importância que ele dá ao poder judiciário no século XIX. Né? Então, eu parti nessa parte do trabalho, né, saí de um texto também que é badalado entre os historiadores sobre o Justiniano, que é um texto da Maria de Lourdes Mônaco Janotti, que é um texto que ela escreve para a Revista Brasileira de História, onde ela vai defender ela pega o Justiniano como exemplo. E ela, na verdade, ela está falando o que um historiador que trabalha historiografia e metodologia deve fazer, os passos para isso. E o primeiro ou segundo parágrafo dela me parecem assim, magníficos. É um texto de 82, apresentado na ANPU, e ela diz o seguinte: um levantamento bibliográfico de historiadores do século XIX só ultrapassará o seu sentido referencial se comportar uma periodização determinada, nunca cronológica. Historiadora, muitas vezes, a gente confunde cronologia com periodização, né? Que aglutine a temática abordada pelos autores e as hipóteses científicas do pesquisador de historiografia. Quando eu li isso aqui, eu achei isso uma maravilha, porque olhando a periodização que o Justiniano faz, ele divide em 3 momentos: a ação, né, que vai até 36, a reação, né, que começa em 37 e vai até 48, né, e depois a transação, né, que seria até o governo do Paraná. Né, vai até 52, de 52 e diante a transação. E é interessante que se falou muito na conciliação como transação,
E aí há que se fazer uma distinção, desculpa. No pensamento do Justiniano, transação não é a mesma coisa que conciliação. Já começa por aí. Segundo, que a transação no folheto do Justiniano tem uma mísera uma página e o resto é enorme, né? Então, teve uma repercussão pelas ideias que ele trazia ali, né? Eu concordo, acho que essa periodização dele não é errada, muito pelo contrário, e não tem erro em história, né? Só uma perspectiva. Eu concordo com essa divisão, eu só acho que essa periodização ela teria que ser tomada em duas vertentes. Primeiro, o que ele faz de uma maneira direta, primeira e indireta, segunda. Primeiro, que e essas duas vertentes têm como base uma concepção da liberdade enquanto direito constitucional, que ele trata o tempo todo. Então, a primeira vertente seria dos personagens presentes na política governamental, sejam eles ministros, chefes de gabinetes ministeriais, parlamentares, autoridades de qualquer calibre, pertencentes aos partidos daquele momento. A segunda vertente, que é o grande diálogo que ele faz, mas é um diálogo que está subliminar e está nas entrelinhas, que seria aquela perspectiva levada a cabo pelos populares ou pela plebe, porque o contraponto dele o tempo todo no folheto é a anarquia. Essa anarquia é dada pelo mau uso da liberdade, e quem faz esse mau uso da liberdade é o povo ou são os governantes que não sabem conduzir o povo. E por que não sabem conduzir o povo? Porque não tem um judiciário atuante, porque a lei não organiza a sociedade, as autoridades não organizam a sociedade, né? Então isso é muito claro, ele já está pensando isso em 36, e eu vou mostrar aqui um pouco isso, né? Então, só para a gente situar esses dois primeiros momentos, né? O cronista começa em 36 e o Justiniano assinala no cronista o ano de 36, lá pelas tantas, ele diz que o ano de 36 é um marco no Império. E ele é um marco porque ele vai comentar a fala do Feijó, né, que faz a última fala daquelas sessões da Câmara dos Deputados do Parlamento, né, na verdade, e ele diz que a fala do Feijó se chama assim: fala com que o regente, em nome do imperador Dom Pedro II, encerrou a terceira legislatura da Assembleia Geral Legislativa de 31 de outubro de 36. Então eu vou começar do final do ano de 36 para chegar ao início do ano de 36 pelo cronista e mostrar essa costura dele, né? Ele vai dizer que esse ano de 36, que depois ele vai retomar lá no Ação, Reação e Transação como um momento da reação, que é a virada, né, do progresso, né, do regresso, ele vai comparar esse momento ao momento da abdicação. Ele vai comparar o discurso do Feijó com o pronunciamento do imperador no ano de 1929 e 1930, fechando também os trabalhos da Câmara. E aí ele faz uma coisa que ele é muito irônico, ele diz assim: não é só em relação aos temas tratados. Por uma infeliz coincidência, o imperador também foi a Minas e se deu mal. E o Feijó também está querendo ir para Minas. E isso não é um bom augúrio. Não vai dar certo isso, né? O Feijó que tome cuidado. E o Eumano Cardim diz uma coisa com a qual eu concordo olhando o cronista, que esse momento é o momento em que o Justiniano se decide entre os dois blocos. Ele que entrou na carreira política como advogado, ele se formou em 33, entrou na carreira política em 35 pela mão do Evaristo, e o Evaristo teve que apoiar o Feijó, embora não engolisse o Feijó. É nesse momento que ele rompe com o Feijó e apoia o Bernardo Pereira de Vasconcelos e passa a fazer parte do bloco do Bernardo Pereira de Vasconcelos, com quem em seguida também ele rompe, porque o Bernardo vai tentar suprimir a lei que tornava o tráfico ilegal, a lei de 31. Né?
Então, ele vai dizer que esse momento é um momento quente. É um momento complicado porque tem que se tomar cuidado com os eventos funestos. E ele batia em duas coisas nesse momento. Se batia por duas coisas. Primeiro, pela valorização dos poderes legislativo e do judiciário. Segundo, ele alertava que o Brasil, enquanto Estado Nacional, que no Brasil, enquanto Estado Nacional, os empregos públicos não eram bem ocupados e fazia uma clara alusão ao Feijó e à pasta da Justiça, que o Feijó havia ocupado a pasta da Justiça lá em 32. Naquele momento, ele batia muito na pasta da Justiça, né? Inclusive, ele dizia que o Feijó já não era mais o mesmo, que o homem que em 32 tentou um golpe e fez tudo o que fez, naquele momento estava fraquejando. E aí, nesse número também, ele diz assim, olha, para os críticos do jornal, eu vou esclarecer aqui o seguinte, que nós somos dois redatores, que assinamos JJR e JNS, né? E eu aqui vou dizer a vocês que eu sou o JJR, e que assinei, que estou me revelando para sair do esfarrapado véu do anonimato, que tem massacrado a imprensa, porque a imprensa está sendo perseguida com vários processos contra a própria liberdade de imprensa. O Vasconcelos sofre um processo, o Raio de Júpiter, o Vasconcelos, através do 7 de Abril, que é o jornal do Vasconcelos, o Raio de Júpiter, também, que é um outro jornal. E eu quero dizer tudo o que eu quero, porque todos os artigos que tem aqui nesse jornal, que falam de habeas corpus, foram assinados por mim. Ele assume publicamente, né? E a gente chega à conclusão que não só os habeas corpus, todos aqueles relativos ao Poder Judiciário, né? Então, eu vou dar assim, alguns exemplos para fechar a minha fala, né? Antes, dizendo o seguinte, que muito me ajudou nessa leitura um texto, que eu não consegui o texto ainda, quero ver se eu consigo, porque foi a Biblioteca Nacional e não está disponível, mas a Adriana tinha um fichamento do texto, né? E isso ontem foi para mim um maná, que é um texto do Justiniano, em 35, que é o seguinte: considerações sobre a administração da justiça criminal no Brasil e especialmente sobre o júri, onde se mostram os defeitos radicais dessa gabada instituição, seguidas de um apêndice contendo a análise circunstanciada do processo de Larroncière, acusado de estupro e tentativa de assassinato, julgado no Tribunal dos Assises de Paris em julho de 35. Né? Nesse texto, ele tem a mesma visão do cronista e do Ação e Reação e Transação. Ele parte de uma visão de pacto que fundava a sociedade e a protegia dos ataques dos seus membros. Eu acho que eu vou ler porque eu estou para não me perder. Né? Os homens se associavam para o respeito mútuo e porque os ataques aos membros dessa associação opunham-se à força social, à justiça e ao poder judiciário. Para ele, nesse folheto, seria a justiça que manteria o equilíbrio, conservaria a ordem social em meio à desordem e à dissolução. Nesse escrito, ele analisava as causas da impunidade, a jurisdição criminal no Brasil, a atuação do juiz de paz, do juiz de direito e do júri, que são exatamente os temas que ele está trabalhando no cronista, né? Então, as ideias do cronista, que são a base da ação, reação e transação, ao meu ver, já estão presentes nesse folheto, como já estão presentes também num artigo que ele escreve no jornal O Brasil, em 1848, e depois ele retoma numa carta em 1854, onde ele faz uma série de advertências ao Marquês do Paraná, que está lá, o futuro Marquês do Paraná, que está lá como um anexo no trabalho do Eumano Cardim. Então, vamos comentar um pouquinho desse ano de 36, né? Para o Justiniano, o cumprimento da lei, nesses números de jornal, deveria organizar a sociedade. No número de outubro, antes desse número que ele faz a crítica da fala do Feijó, da fala do Trono, ele seleciona duas máximas para comentar. Olha que máximas interessantes. Uma do Bruyère, que diz: é fonte de erros políticos só cuidar de si e do presente. E a outra do Voltaire: interpretar a lei é quase corrompê-la.
né? E aí ele parte disso e ele faz uma série de considerações condenando o ministerialismo, falando que o parlamento não funciona bem e que se o judiciário funcionasse bem as coisas seriam melhores, né? E aí a gente compreende também que o carro-chefe do cronista ele divide em vários artigos, e o primeiro artigo é sempre ou uma crônica legislativa ou uma crônica administrativa. Na crônica legislativa, ele bate na mesma tecla. O legislativo é desordenado, o legislativo tem uma atuação confusa, tem uma má condução dos negócios, né? Não conseguem se entender, os deputados fogem para suas províncias assim que podem, né? É um horror, né? E na crônica administrativa, a intenção dele é sempre falar de como você pode trabalhar o poder judiciário, né? Então, eu peguei aqui alguns dos temas que ele trabalha em alguns números desse jornal, nesse primeiro artigo, Crônica Administrativa. Então, por exemplo, tem 3 números de outubro de 36 em que ele vai comentar um caso de habeas corpus dados aos presos da revolta do Rio Grande do Sul. E aí ele diz, houve um escândalo porque o juiz mandou soltar esses revoltosos, e aí o Justiniano se dedica a fazer todo um arrazoado, dizendo que o problema da anarquia vinha do descumprimento da lei, mas a lei era descumprida por 2 razões. Primeiro, porque ela tinha que ser melhor elaborada, e segundo, porque os juízes não eram bem preparados. E isso gerava, então, a insegurança e a sensação de impunidade pela qual a plebe se rebelava, né? E também, e aí ele vai passar para criticar uma segunda questão, né? Ele vai defender, então, aí ele passa, em determinado momento, a defender os juízes, porque os juízes têm problemas, mas os problemas também estão na polícia, porque o serviço policial não conseguia reunir as devidas provas, né? E os outros 2 temas, assim, só para citar, porque, sei lá, eu acho que já vou falando há muito tempo, né? A primeira dos jurados. Ele critica os jurados. E aí é muito interessante, porque ele é ambíguo e ele mistura ambiguidade com ironia. Por um lado, ele diz que o júri é uma instituição democrática, e como tal, é interessante. Mas o problema é que faltam luzes. Então, os jurados deveriam ser de homens do direito, que esses homens teriam as luzes, né, que falta a maioria dos jurados no país, né? Critica barbaramente os juízes de paz. Ontem, até a gente, na parte da tarde, eu e a Adriana, ficamos lendo os casinhos, e até eu vou terminar com isso, para fazer uma junção com a fala da Adriana, né? Ele diz que o plano do governo foi um plano baldo, porque nas eleições daquele final do ano de 36, o governo tinha planejado fazer a eleição, o primeiro nível de eleição no Dia da Pátria, no 7 de setembro, né? E que botou as guardas nacionais para fazer o crivo das mesas, né? E que não adiantou nada, porque os permanentes teimaram em votar, né? E houve uma presença maciça dos permanentes, e que isso era muito ruim, porque isso trazia um mau voto, né? Então o governo quis cabalar, o governo quis manipular, e os permanentes foram votar, né? Então eu faço aí uma junção com a fala da Adriana, mostrando que o folheto do Justiniano, Ação, Reação e Transação, eu vou concluir a minha fala dizendo isso, que foi muito usado pela historiografia como uma análise, né, da primeira metade do século XIX, para mostrar o primeiro reinado e a regência como quase nada, porque é o império que importa, né, um império que é grande, o segundo império, né, o segundo reinado.
ele tem uma proposta, na verdade, é um projeto de país, né? É um projeto que eleva o judiciário a uma condição que não estava colocada naquele momento. E essa leitura, a historiografia deixou de lado, né, e todo mundo deixou de lado, porque só se olha o ação, reação e transação, e só se olha essa visão, né, sequencial, e aí fica discutindo se o chileno é hegeliano ou não, se aplicou Hegel ou não, né, se era o progresso, se não era o progresso. Isso não está me interessando muito, não. O que me interessa é olhar, é ver esse outro momento e ver como esse outro momento foi construído, e no caso de vocês, trazer essa questão do poder, do Justiniano e o poder judiciário. Bom, é isso, tá? Muito obrigada. Obrigado, professora Gleides, pelo esforço de síntese. Passo imediatamente a palavra ao professor Marco Vinícius. Boa noite. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer o convite de estar participando do seminário ao professor Edson, que já me deu menos tempo do que para eu ser sintético, né? Então vamos lá, direto ao assunto. O tema é direito como identidade, né, que é o meu referencial teórico, e a questão da inovação. Mas qual é o caso específico de inovação que eu vou estudar? Patente de segundo uso e medicamentos para doenças negligenciadas. Bem, eu trabalho metodologicamente, né, o seguinte problema: a possibilidade de aceitar legalmente a patente de um medicamento de segundo uso médico pode influenciar o processo de inovação no que concerne a prevenção e a cura de doenças negligenciadas. Isso quer dizer, existe alguma razão que justifique, né, você autorizar uma patente de segundo uso para que drogas para doenças negligenciadas sejam produzidas nesse país? Ou globalmente, né, as doenças negligenciadas são aquelas doenças que são doenças de pobre, né, malária, dengue, né, e assim por diante, tuberculose, e extremamente negligenciadas são aquelas doenças como tripanossomíase, doença do sono, doença de Chagas, etc. Leishmaniose. Bem, essas doenças elas foram cunhadas de doenças negligenciadas pelos Médicos Sem Fronteiras, porque o problema central aqui é que existe uma falha de mercado. O mercado não se interessa em produzir medicamento para essas doenças porque o retorno é baixo do ponto de vista financeiro. A hipótese do trabalho é a legalidade da patente de segundo uso deve ser analisada não só com base nos requisitos legais, mas também a partir dos fundamentos do direito do inventor. E para poder comprovar essa hipótese, eu preciso de um bom referencial teórico para além do que a gente conhece a partir da órbita do Dworkin, que é o aguilhão semântico, ou do problema do positivismo, né? Ou seja, eu não posso, né, me restringir ao desenho conceitual dos requisitos da legislação. Atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. O objetivo central da pesquisa é o de criativamente construir a hermenêutica do direito de propriedade industrial. O que significa isso? Significa entender que o direito é uma prática interpretativa, e como prática interpretativa, ele se baseia naquilo que o Dworkin chama de interpretação construtiva. Mas só que a teoria do direito como integridade do Dworkin não serve mais para resolver o meu problema, o problema da minha pesquisa. O método que eu adoto aqui é um método qualitativo de análise de conteúdo, né? É o que o Babb chama de unobtrusive research. Eu vou tentar revelar o conteúdo latente, né? Por meio de traços de significação dessa relação entre a teoria e a prática do direito de patente, e buscar, a partir dos fundamentos, elementos que me levem a concluir o que é necessário fazer para resolver esse problema prático e teórico. Bem, quais são as derivações do problema e que a metodologia me levou a questionar? Primeiro qual é o objeto de proteção da lei de propriedade industrial.
eu posso dizer, porque responder essa pergunta significa pensar qual é a natureza do direito de propriedade industrial. E significa dizer, será que existem meios, né, para se autorizar legalmente o patenteamento de um medicamento de segundo uso, né, ou seja, de um composto químico derivado? Como se deve analisar os requisitos da novidade e da atividade inventiva? Porque a legislação traz um conceito, mas a questão é conceitual meramente. Como é que a gente trabalha esses conceitos na prática, no momento da aplicação desse direito? Como o NPI aprova as patentes de segundo uso? Porque há uma grande rivalidade entre o NPI e a Anvisa. O NPI disse que patente de segundo uso pode ser, é possível. Então, você tem lá um determinado composto químico, um determinado princípio ativo, você encontra uma nova função para aquele princípio ativo. Então, você pode patentear segundo o INPI. Segundo a Anvisa, não, porque, na verdade, a Anvisa acredita que existe aí uma política, né, que isso é uma prática ilegal do mercado, no sentido de estender o prazo da patente, né, porque a indústria farmacêutica ela vai ficar sempre explorando em cima daquele mesmo princípio ativo, descobrindo novas funções e para poder prorrogar o tempo da patente, para se perpetuar no mercado. E aí o órgão, o NPI, utiliza para aprovar essas patentes de segundo uso o que ele chama de uma fórmula suíça. E eu vou explicar mais para frente por que ele falha ao utilizar a fórmula suíça na fundamentação da sua decisão. Outras derivações do mesmo problema, é adequado proibir, porque aí vem no sentido da conclusão da pesquisa, né? À medida que você vai pesquisando, você vai percebendo o seguinte, olha, a solução é proibir a patente de segundo uso, porque ela é ilegal, porque ela está tentando aí prorrogar o tempo da patente. E sob que fundamento também, né, você vai proibir via alteração legislativa? Isso quer dizer, a Constituição diz que é garantido ao inventor o direito sobre a sua invenção e um determinado monopólio para que continue havendo desenvolvimento científico e tecnológico. Aí, existe algum fundamento para que haja uma alteração legislativa na Lei 9279, de 96, que trata do direito de propriedade industrial, para proibir a patente de segundo uso? Porque essa é a grande discussão hoje no Congresso Nacional. E há todo um lobby, aí, principalmente das agências de governo, no sentido de proibir a patente de segundo uso, porque eles acreditam que ela seja um obstáculo à disseminação dos genéricos. O problema são os argumentos, né? E a pesquisa ela é fundamentalmente discursiva porque ela trabalha com essa análise de conteúdo desses argumentos, inclusive de dados indiretos. Tanto é que todas as unidades de análise são dados indiretos, derivados de sites oficiais, ou sites científicos, tabelas, etc. É possível utilizar o argumento de redução de custos como fundamento para estimular patente de segundo uso? Esse é um outro problema sério também, porque com essa colonização do direito pela economia, as pessoas começam, né, e aí o jurista começa a falar economês, e aí é que a coisa se complica. Por quê? Quais são os custos de uma patente de segundo uso? Não são tão fáceis de se calcular assim como se imagina, porque aí o jurista pensa, não, ele já tem ali o princípio ativo, então ele vai partir daquele princípio ativo que ele já conhece. Só que muitas dessas patentes de segundo uso, elas exigem testes clínicos, existe custo de oportunidade, o custo tempo para se aprovar essa patente. Então, não sei se esse é um bom argumento para você dizer que devemos estimular as patentes de segundo uso, né? Em caso afirmativo, é possível se valer desse argumento para incentivar o desenvolvimento de drogas para doenças negligenciadas? Quer dizer, olha, é mais barato você produzir uma droga para doença negligenciada cujo princípio ativo já tem uma função no mercado. Você pega lá o princípio ativo para um determinado problema de câncer, né, que é uma doença global. Aí você, a partir desse princípio ativo, você vai desenvolver um medicamento para leishmaniose. Essa que é a lógica. Será que isso é viável
será que isso é possível do ponto de vista não só jurídico, né, mas do ponto de vista até fático, né? Bem, o meu referencial teórico deriva dessa interrogação aqui. Porque para vocês entenderem a relação que eu vou fazer entre direito como identidade, vivendo plenamente o direito, e direito e a teoria social do Taylor sobre o self, eu junto esses três autores e a partir dele eu tento reconstruir uma prática interpretativa adequada à nossa realidade hoje. Uma teoria do direito mais perto da realidade brasileira. E como eu estou trabalhando com propriedade intelectual, por acaso essa semana, né, eu tive esse insight, né, eu devo agradecer a professora que divide a matéria comigo, a professora Maíra, porque ela me apresentou um documentário chamado Good Copy, Bad Copy. E nesse documentário eu conheci essa prática, né, globalmente difundida, mas que essa prática é uma prática do Brasil. É o Tecnobrega. Vamos ver se vocês conhecem essa música. Vocês conhecem o autor da música? Sabe de quem que é? Gnarls Barkley, Crazy. Quem remixou essa música é o Beto Metralha, que mora em Belém do Pará. Essa música, ela vai sendo remixada, né? E um outro sujeito nos Estados Unidos, muito conhecido por remixagens também, que faz várias remixagens, é o Girl Talk. Ele é um biomédico, né, que vai fazendo essas remixagens. O que se protege no direito de patente? Também, o fundamento do direito do inventor é a titularidade. Mas, além da titularidade, existem aí os chamados direitos conexos. E um deles importante é a questão patrimonial. Diversamente, normalmente, né, o mesmo acontece até no direito de patente. Há uma dissociação de quem cria e quem efetivamente acaba ganhando em cima daquilo. São as grandes indústrias farmacêuticas, né? Bem, por que eu estou trabalhando essa noção de remix, né? Porque eu acho esses três autores aqui, quando eu vou conceber essa ideia do direito como identidade, eu parto de uma noção de que a aplicação do direito, seja em nível técnico, seja em nível legislativo, seja em nível judiciário, ela se dá de forma coerente, né? Essa é a proposta do Dworkin. Existe um encadeamento lógico, há uma relação entre a dimensão da adequação e a dimensão da moralidade. A dimensão da moralidade se constrói a partir da perspectiva de uma comunidade personificada. E aí a integridade legislativa é importante porque você se sente parte, você participa efetivamente na construção daquela decisão, seja legislativa, seja judicial. Então, não basta você apenas adequar o fato à norma numa mera relação de subsunção lógica. É preciso algo mais. Só que o Dworkin, ele trabalha isso do ponto de vista de uma história em cadeia, do romance em cadeia. Você vai escrevendo, cada um escreve um capítulo de um único livro, e esses capítulos são conectados. Aí eu me vejo com um problema, né? Essa história em cadeia, ela é difícil de ser construída, porque você vai perdendo um pouco do significado daquele, e ela vai se tornando pesada, né? Se as pessoas elas realizam determinadas rupturas. E aí o Bankovski, no Living Lawfully, vai dizer, isso não é muito um romance em cadeia. A questão da relação entre legalidade e amor e moralidade, né,
ele usa a expressão amor, ela tem a ver muito mais com a questão de uma fotonovela, ou de uma novela, ou de uma série de TV, né, que há rupturas nos episódios. Só que, para mim, nenhuma das duas metáforas são suficientes. Porque você conserva, né, algo de original daquela proposta. O que você conserva de tudo que você vai aplicando, gente? É o fundamento. O que fundamenta aquilo? É mais ou menos o remix do Beto Metralha. A música Crazy, ela é identificável no remix dele, no remix do Girl Talk, mas a forma por que ele contextualiza no tecnobrega? Porque é o movimento do Pará. É a forma como as pessoas dançam, né? É a forma como elas exercem a sua cultura, como elas se sentem parte daquele processo musical. E a mesma coisa tem que ser com o direito. O direito ele não pode estar dissociado do contexto, do entorno no qual ele acontece. Então, esse processo também, essa necessidade de racionalização e de universalização, ela é importante no direito, mas também preciso saber dosar essa relação entre o universal e o local. Então, é por isso que, quando eu começo tentando ligar o Dworkin com o Bankovics, por meio do Taylor, por meio desse processo de avaliação forte, né? Você toma decisões, toda vez que você toma alguma decisão no direito, você não pode tomar decisões entre isso é mais custoso ou menos custoso, isso não é mais agradável, menos agradável, isso vai gerar um mal-estar social, isso vai gerar um bem-estar social. As escolhas não são fracas, as escolhas são fortes. Escolhas fortes significam que há um exercício de moralidade profundo a ser feito aqui dentro. Então não é possível você não pode, a todo momento você tem que ir a este fundamento do direito, e este fundamento do direito é que vai me demonstrar que eu não posso perder este conteúdo moral. Aquilo que é certo, o que é certo a ser feito em termos de direito. Bem, por isso eu tento criar essa ponte teórica aqui, né? A dimensão da adequação é o básico. É o que a minha crítica hoje é que no direito, no ensino jurídico, a gente para na dimensão da adequação. Você explica um caso para a pessoa vem com um artigo e olha, se resolve. Mas esse é um caso. Mas mesmo sendo um caso fácil, não se pode parar na dimensão da adequação. Você tem que questionar. Só que no direito não se questiona, você apresenta o caso, todo mundo olha o artigo e resolveu o problema. Mas resolveu o problema, mas ninguém fez uma pergunta aqui. A única pergunta é a do caso. E se esquecem que mais importante do que dar uma resposta para aquele caso é formular perguntas que vão fazer a gente entender profundamente as condições e as circunstâncias nas quais aquele caso aconteceu. E por isso eu preciso sempre realizar isso eu preciso buscar esses valores morais. Eu preciso prestar atenção nessa história. E contextualizar essa história dentro de um processo de avaliação forte, né? Eu não posso decidir por esta ou por aquela decisão simplesmente porque é o caminho mais rápido e o judiciário não pode ser lento, ou porque é o caminho mais barato e o processo não pode ser caro, né? Então a gente vai perdendo esse conteúdo moral cada vez que nós deixamos de lado uma avaliação forte no sentido tayloriano e optamos por uma avaliação fraca. E aí, buscando no Bankovics, né, para poder realizar esse remix, eu preciso entender o que é o fundamento do direito. E como que eu vou buscar isso? É o que ele chama de um raciocínio parabólico. Eu já expliquei isso, talvez em outras oportunidades aqui, que é aquela ideia, né, que ele vai buscar lá na lei antiga. E é muito a propósito aqui, já foi falado, não tem essa característica cristã, né, mas religiosa, mas tem uma característica muito importante. O homem da lei pergunta para Jesus: o que diz a lei? Ele quer testá-lo. E Jesus responde:
Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, como a teu próximo, como ao próximo, como a ti mesmo. E o homem da lei, não satisfeito, pergunta novamente: mas quem é o meu próximo? Esta é a pergunta do aguilhão semântico. Ele quer uma definição semântica de próximo. E como Jesus responde à pergunta? Alguém aqui se lembra? É a parábola do bom samaritano. Havia um judeu caído às margens da estrada entre Jericó e Jerusalém. Passou por ali um levita, um semita, e todos olharam com indiferença o judeu caído às margens da estrada. Vinha passando um bom samaritano, um samaritano. O samaritano desce da sua caravana, e é bom lembrar que os samaritanos eram inimigos dos judeus. O samaritano desce da caravana, presta assistência ao judeu, lava as feridas, conduz a uma hospedaria, cunha uma moeda de prata, dá ao hospedeiro e diz: quando eu voltar aqui, se precisar, dê a ele tudo o que ele precisar. Quem é o meu próximo? É o judeu? Não. É o samaritano. É aquele que reconhece a sua vulnerabilidade. Não é aquele que simplesmente se coloca no lugar do outro. É aquele que sai da sua zona de conforto. Sai da sua... Porque ele sabe que também é vulnerável. Que nós vivemos numa sociedade vulnerável. E que por isso nós temos, a sociedade ela não pode viver só da dimensão da lei. Só da dimensão do legalismo. Da máquina, do caixa eletrônico, essa metáfora do caixa eletrônico. Você coloca o seu cartão, você precisa de R$200 desesperadamente, mas sua conta só tem R$100. O caixa não vai entender o seu desespero, não quer saber. O caixa vai te dar R$100. Mas também a lei também não é o gerente de banco da pequena cidade que gosta de todo mundo e resolve dar crédito para todo mundo. Não é só amor, Então é aquele que sabe dimensionar isso. E como você vai dimensionar isso? Essa é a grande questão. E esse raciocínio parabólico é para te levar a pensar de que a resposta não está na tradução de significantes e significados da legislação. Ela está muito além disso. E é por isso que eu tento pegar de cada um desses autores essa ideia de viver plenamente o direito, que é ouvir a história, a partir desse raciocínio parabólico, e a partir dessa ideia de coerência, de consistência, de que a comunidade, a questão da moralidade está presente no direito, interfere no direito, é que é possível formar essa ideia que eu chamo de identidade no direito. Sair o direito dessa torre de marfim. Olhar à sua volta. Eu acho que isso é muito a propósito para quem faz história, sociologia, essa visão clássica do direito, de que a lei tem a resposta para tudo. Não tem. O direito não é a lei. O direito é essa prática interpretativa. E é esse o ponto de partida teórico para a compreensão do problema específico que é a patente de segundo uso. Estou terminando. Qual é a primeira questão? Preciso saber o fundamento da patente. O fundamento do direito de patente aqui é verificar se há um resultado novo. Não é verificar se existe... É porque a ideia do fundamento da patente, do direito de patente, do direito de propriedade intelectual, está muito ligado à ideia de propriedade clássica, lá dos institutos romanos, o direito romanístico, nosso direito de cunho romanístico. Então, as pessoas falam hoje muito em função social da propriedade, porque a propriedade tem uma nova configuração, vai falar tudo da boca para fora. Porque na hora de pensar a propriedade intelectual, por exemplo, continua pensando a propriedade intelectual como se pensava a propriedade agrária em Roma. Ou seja, a relação física do homem com a coisa, é onde ele enterra, é onde ele vive a sua vida, é aquela relação quase que existencial com a propriedade. Então eles pensam hoje o direito de propriedade intelectual como a relação homem-coisa, como a propriedade do Código Civil de 16. E continua-se a propriedade imaterial, ela é o exemplo clássico de que
que não é possível mais pensar a propriedade nessa perspectiva. O que se produz aqui não é uma coisa, não precisa ser algo físico, palpável. E aí vocês vão começar a entender por que este fundamento é tão importante para mim. Porque quando você pensa numa patente de segundo uso, você tem, por exemplo, o exemplo clássico era o Viagra. O Viagra estava sendo, quando ele foi descoberto, né, o princípio ativo dele era para tratar doenças cardiovasculares. E, de repente, descobriram que aquilo ali era um importante elemento na vascularização, a partir de testes clínicos, na vascularização penial. Ora, então, se descobriu... Agora eu te pergunto, se ainda tivesse sido patenteado, né, o primeiro uso ali, uma doença cardiovascular, com um determinado... E o segundo uso... Não há uma criação diferente aqui? A coisa em si é a mesma, mas a criação é outra. Então a ideia, né, aqui é de você, a interpretação aqui como um remix mesmo, essa ideia do remix mesmo, é você ir buscando esse fundamento, mas não um fundamento no sentido de que o fundamento da propriedade lá nos instituta, não, é buscar o fundamento da propriedade a partir do entorno. O que aconteceu? O mundo mudou. Hoje a gente vive num mundo tecnológico, num mundo em que a propriedade ela não se materializa, ela é incorpórea, ela é imaterial. Então eu preciso, né, verificar isso. E a partir do momento que eu vou verificando resultados novos, quando eu vou chegar lá na lei para analisar novidade e atividade inventiva, eu vou verificar que aquele medicamento ele apresenta esses requisitos, não por uma relação semântica, mas por uma relação de identidade e integridade no direito. Ou seja, eu só consigo fazer isso porque eu percebo que todo aquele processo, que houve naquele processo, né, um esforço teórico, prático, substancial e fundamentado para produzir algo novo. Que algo novo? Um resultado novo, com funções novas. Daí a minha crítica, né? Depois, eu já estou caminhando para a conclusão, mas até por isso que a gente pôde fazer essa tabela adaptada, não sei se está dando aí para ver bem de onde a gente tirou, da Nature, desses autores aqui, o Chong e o Sullivan, e eles fizeram, eu peguei apenas uma parte da tabela de alguns medicamentos para doenças. 3 deles são para o primeiro uso é para doença global, né? Mais ou menos porque hoje a pneumonia ela voltou a ser também uma doença negligenciada, né? Mas voltou, a pneumonia deixou de ser uma doença negligenciada por causa da AIDS. Então, ela se tornou uma doença mais global, então há até um interesse por ela. Mas aí percebam que nós temos aqui, só que essa tabela, né, e aí a análise de conteúdo que a gente usou, levou a gente a concluir algo interessante, porque o fato de existir patente de primeiro uso para doença global e patente de segundo uso, e ao mesmo tempo existem patentes de segundo uso também para doenças globais, não significa... E isso não há relação lógica nenhuma de que você incentivar a patente de segundo uso ou abrir assim, a possibilidade da patente de segundo uso, você vai ter efetivamente um incremento das drogas para doenças negligenciadas. Isso foi meio frustrante, porque eu esperava que isso pudesse ser... ou seja, a gente refutou a hipótese inicial, porque a gente acreditava no início da pesquisa que a patente segundo uso seria assim, uma alternativa. Não há relação lógica em princípio. Com isso, então, a gente chega aos resultados da pesquisa, que são ainda parciais, mas a gente pretende continuar. A patente segundo uso não é uma patente de processo, é o que eu acabei de falar, ela é uma patente de resultado. O resultado é um produto. Então, é por isso que a fórmula suíça que o INPI usa como fundamento para conceder a patente de segundo uso é equivocada, porque ela é justamente, como se fosse uma patente de processo. O uso de um composto X na preparação de um medicamento Z para tratar a doença Y. Então, se encaixa nessa, e até uma busca que a gente fez no INPI também, e foi inócua, a gente não conseguiu resultado nenhum,
foi com relação a essas, para verificar se havia patente de segundo uso para doenças negligenciadas. Não há. Foi inócuo. O uso de um composto X na preparação de um medicamento para tratar a doença Y dá aquela impressão que você vai ter sempre... O que você está patenteando é o processo e não, de fato, o resultado final. Então, isso é equivocado, porque a patente de segundo uso era para ser a patente de um produto mesmo. Essa novidade de atividade inventiva, nos termos do direito como identidade, consiste em um resultado imaterial derivado de um esforço teórico ou prático na construção de um acréscimo ao estado da técnica. É o que eu acabei de falar. O esforço para o desenvolvimento do novo uso para determinado composto, resultando numa nova aplicação científica, se revela como patente de produto. Os requisitos da lei devidamente realizados por meio de uma interpretação criativa e construtiva, e não semanticamente traduzidos, e não reproduzidos de forma arrefletida. Né? Proibir a patente segundo uso por alteração legislativa. Essa aí é a ruptura, para mim, com o fundamento do direito da patente, né? Que é o reconhecimento de uma inovação no processo de criação científica. É isso que fundamenta o direito à patente. Né? É isso que garante a você a segurança, né? e a expectativa de quem está produzindo alguma coisa nova. Não é possível, dos pontos de vista lógico, moral e jurídico, afirmar que os esforços para a obtenção de segundo uso médico sejam economicamente mais vantajosos. Não estou falando nem do ponto de vista econômico, mas lógico, para mim seria impossível um juiz tentar perceber todos os custos, até para dizer que há economia de custos de transação. Pode não haver. E se você tiver um único caso de que não há economia de custo de transação, acho que coloca a hipótese por terra para mim. Ainda que eu seja taxado de popperiano aqui, mas eu prefiro ser mais seguro. Assim. O meio mais eficiente para estimular a produção de drogas para doenças negligenciadas há de ser o processo de indução estatal, por meio de políticas públicas, sem risco de comprometer o fundamento do direito de patente. As políticas públicas vão ter que ser dosadas no sentido de incrementar a própria legislação que já está aí hoje. E por meio de um remix, que é a minha ideia, é possível instituir políticas públicas de incentivos de parcerias, por exemplo, entre laboratórios públicos, empresas privadas, ou seja, encontrar essas alternativas aqui. Falei demais, mas é que eu tinha só um último vídeo que eu queria mostrar, que é também, você não precisa ser tão radical quanto o Beto Metralha, né? Mas você pode criar uma mesma música, várias pessoas de vários países cantando na rua e dando a sua interpretação. É muito comum, isso é o Playing for a Change. Vou tocar um minutinho. Só queria encerrar a palestra musical. Oh yeah, oh my darling, stand by me, no matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you, no matter how much money you got. Deles escreveu a música, são todos intérpretes. Quem gravou a música provavelmente não tem a licença para isso, né? Mas ele foi gravando em cada parte do mundo aí, tem na Argentina, no Brasil, em vários lugares. São vários. Has come and the land is dark and that moon. E o ritmo, o tipo de instrumento muda de lugar para lugar. No, I won't be afraid. No, I won't. She won't care just as long as the people come and stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Yeah. Oh, when the sky that we look upon, when September and fall on the mountain.
Obrigado pela atenção aí, espero que tenha me feito entender. Obrigado. Bem, muito obrigado. Em primeiro lugar, desculpem por estar incomodando o início da noite de vocês. Vou procurar ser um pouco mais sintético do que eu tinha previsto. Quero agradecer ao professor Edson esse convite, que já me foi feito por ocasião do primeiro seminário internacional, mas eu estava viajando e atendi com muito prazer dessa vez. E quero me desculpar por estar vindo só hoje. Eu não gosto de fazer isso, acho que a gente não deve fazer isso, mas eu estava com um seminário, outro seminário também internacional, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com Itamaraty, por causa dos 100 anos do Barão do Rio Branco, do falecimento. Foi um pretexto para fazermos um grande seminário e durou 3 dias, de terça a quinta, porque o Barão foi simultaneamente chanceler, mas também presidente do Instituto Histórico. Então, além da importância dele como homem de Estado, como historiador, também como membro do Instituto. Então, por isso, estou pedindo desculpas. E quando o professor Edson, enfim, a equipe do seminário me contactou para falar, eu fiquei em dúvida sobre se eu deveria fazer alguma palestra que privilegiasse aspectos teóricos, metodológicos da história do direito e da história das instituições, ou se eu deveria enfocar um tema de trabalho, um tema de pesquisa. Eu preferi essa segunda hipótese porque, na verdade, ela me permite fazer as duas coisas, quer dizer, levantar conceitualmente e tematicamente um assunto e, ao mesmo tempo, discutir algumas questões teórico-metodológicas. Então, como eu estou trabalhando no momento, há algum tempo já, com o direito e a justiça no período joanino, continuando uma pesquisa que eu já fiz sobre o direito e a justiça na segunda metade do século XVIII, a propósito do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Então, agora o foco, ao mesmo tempo, se restringe cronologicamente, porque eu estou trabalhando o período que vai de 1808 a 1821, e se amplia na dimensão, porque eu estou tomando como eixo a Casa da Suplicação, é claro que é o Tribunal Superior que se instala no Brasil, do ponto de vista da administração da justiça, mas eu estou ampliando o foco para o conjunto do Brasil, da justiça e do direito nesse momento no Brasil. Então, eu gostaria de começar com um rápido balanço da justiça, da administração, da organização da justiça no momento inicial da presença de Dom João aqui, em 1808, e qual é a política, se é que há uma política desenvolvida em relação a ela por esse Estado que se transplantou de Portugal para o Brasil. Bem, em primeiro lugar, o que era a justiça colonial às vésperas da chegada da Corte, até 1807, 1808? Eu propus já há algum tempo uma tipologia da estrutura da justiça para o período colonial, me parece relativamente cômoda para nós trabalharmos. E, então, eu acho que nós podemos considerar uma justiça, uma jurisdição diretamente exercida, isto é aquela que nós estamos acostumados a ver de uma primeira mirada, né? São os tribunais, e aí no período colonial nós falamos no Tribunal da Relação da Bahia e no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, as comarcas, as ouvidorias de comarcas e os juízes de fora que foram criados na virada do século XVII para o século XVIII. Mas além disso, e muito além disso, havia também vários outros tipos. Eu vou trabalhar aqui nessa tipologia com mais alguns deles. Havia aquilo que eu acho que se pode chamar de jurisdição concedida, né, em que
o Estado, leia-se o rei, a monarquia, delega parte da sua autoridade aplicada a essa jurisdição concedida. E o que significa isso? Significa a justiça eclesiástica, a justiça municipal, os juízes ordinários e os juízes vintenários, e remanescentes, eventualmente, da justiça senhorial, que continuaram existindo em Portugal até o século XVIII, até depois do período de Pombal, apesar de todo o esforço pombalino, do governo pombalino, e até no Brasil também, porque houve traços dela nas atribuições judiciais dos donatários de capitania. E demorou algum tempo até que isso fosse retirado dos donatários. Não nos esqueçamos que as capitanias particulares só acabam no século XVIII, exatamente no período pombalino. São residuais, são menos importantes, mas continuaram existindo. E, além disso, no âmbito da justiça e da organização ou administração da justiça, a atuação também de outros órgãos que têm funções jurisdicionais, assim como os juízes e ouvidores e desembargadores dos tribunais da relação também tinham algumas funções administrativas que não eram rigorosamente atividade judicante propriamente dita. Isso corresponde ao que eu tenho chamado em alguns trabalhos de modelo prismático, adaptando as categorias weberianas do modelo de administração concentrado da sociedade estamental, do antigo regime, em que um órgão exerce muitas funções, por oposição ao modelo difratado da burocracia moderna, do encarreiramento das profissões, da profissionalização, com definições estatutárias, etc., você tem uma situação que não é carne nem peixe, que é exatamente esse modelo prismático, que eu costumo chamar, no qual você vê que um responsável, por exemplo, pela administração da alfândega tem uma função judicial, mas ele é um gestor, basicamente, como nós diríamos hoje, um administrador. Mas então, essa tipologia eu acho útil, primeiro porque resolve alguns problemas para mim na pesquisa do período colonial e também para o período posterior, porque nós vamos ver como as coisas continuam a ocorrer de maneira bastante semelhante. Agora, essa tipologia, ela não esgota a realidade da justiça colonial ou da administração da justiça colonial, porque ela tem duas grandes variáveis, ela é influenciada por duas grandes variáveis. Primeiro, a persistência de fortíssimos bolsões de justiça privada. Nós sabemos a força da propriedade rural no período colonial, entrado do século XIX até o coronelismo do Império e da República Velha. Nós não podemos chamar de coronéis nessa época, porque não havia Guarda Nacional, mas podemos chamar, como o Van Hagen chamava, por exemplo, os mandões do interior, ou, como chamava a documentação portuguesa, os régulos do sertão. Mas aí há extensas áreas, efetivamente, em que o juiz de fora, nem o ouvidor, nem as relações atuam efetivamente. E, de qualquer modo, nós sabemos também que uma outra permanência estrutural, porque essa é estrutural também, diz respeito à própria justiça oficial. Quer dizer, quando nós lemos, nesse período joanino sobretudo, as observações de viajantes e também de cronistas portugueses ou luso-brasileiros sobre a justiça, aparecem aquelas críticas conhecidas de morosidade, sinecuras, chicanas, etc., que são muito frequentes ao longo desse nosso processo de desenvolvimento da justiça a partir do período colonial. Bem, mas então, nesse quadro, instala-se uma corte no Rio de Janeiro em 1808. E essa corte desenvolve duas políticas. Uma de centralidade no Rio de Janeiro
dos domínios e do próprio Brasil. Quer dizer, a corte veio para cá, forçada pelas circunstâncias, e, portanto, é preciso governar daqui. Governar daqui significa governar a África, significa governar os enclaves asiáticos. Goa, Damão, Diu, Macau, Malaca e o próprio Brasil. Né? Aí é bom lembrar que se inverte uma política tradicional da colônia, quer dizer, em relação à colônia. Até aí, a administração portuguesa havia tratado diretamente com algumas grandes capitanias, e não com o centro, mesmo com a existência de um vice-rei na Bahia ou no Rio de Janeiro, depois no Rio de Janeiro. Teoricamente havia uma capital, mas os órgãos da coroa, do governo, se entendiam diretamente com essas administrações regionais. Não todas as capitanias, mas algumas grandes capitanias, as capitanias gerais. Bem, por exemplo, a Bahia, ou o Pará, ou o Pernambuco, não se comunicavam com Lisboa via o vice-rei do Rio de Janeiro, e sim diretamente. Mas há um segundo aspecto nessa política que nós percebemos com a vinda de Dom João, particularmente a partir da ação do ministro Dom Rodrigo de Souza Coutinho, conde de Linhares, que é uma figura emblemática desse processo, a preocupação com a afirmação crescente do poder real no interior do Brasil. E aí entra a justiça. Quer dizer, aí entra a justiça como instrumento de uma política bastante nítida, e eu vou discutir no final, com o levantamento de algumas hipóteses, uma política bastante nítida, na minha opinião, de centralização. A justiça vai ter um papel muito importante, até porque não pensem nessa justiça com o modelo lockeano, montesquiano de divisão de poderes, divisão de funções do Estado. Nós estamos falando de uma monarquia, né, de um Estado cuja cabeça é o rei e que tem esse rei, esse monarca, essa monarquia tem uma atuação legislativa, uma atuação executiva e uma atuação judicial. Portanto, a justiça com toda a transição desse momento que nós vamos ver aí, né, mas ainda nós não chegamos ao modelo liberal constitucional. As pessoas sabem da sua existência, alguns creem na sua inevitabilidade, seja pela via revolucionária, seja pela evolução política, mas o modelo que existe e que essa administração põe em execução é um modelo ainda em que a justiça faz parte da unidade do governo. Bem, então ocorre, e eu tenho justamente trabalhado com essa hipótese, já publiquei algumas coisas, e a ideia é fazer um outro livro sobre esse assunto, quer dizer, que continue o livro anterior, é a da crescente judicialização da colônia. Então, como é que se dá essa judicialização da colônia? Quer dizer, eu já estou partindo da premissa de que havia uma fraca judicialização da colônia e já vou dar alguns exemplos concretos porque eu estou me baseando para dizer isso. Primeiro, nessa crescente judicialização aparecem na cúpula, novos tribunais. Aparece uma Casa da Suplicação no Rio de Janeiro, que é um Supremo Tribunal. Aparece, em 1811, uma relação no Maranhão, que era um lugar extremamente agitado e um lugar em que as poucas autoridades judiciais que havia, como o ouvidor e o juiz de fora, ambos de São Luís, eram facilmente cooptados pelas elites locais. Então, a ideia de instalar um tribunal foi exatamente para neutralizar o poder desses grupos dominantes locais em relação aos poucos representantes do poder do Estado naquela região. Mais tarde, já no final, em 1821, é criada a relação de Pernambuco. Praticamente ela só é implantada já no período posterior. E o desembargo do Paço, que veio também para o Rio de Janeiro, como todos os outros órgãos,
centrais do governo português e que é muito importante porque era ele que gerenciava toda a intendência administrativa da Justiça, como de todos os quadros funcionais, por exemplo, todo o deslocamento, nomeação, deslocamento, aposentadoria de funcionários, passava pelo desembargo do Paço, fosse da área fazendária, fosse da área judicial. E um aspecto muito interessante, eu até fiz um trabalho tocando nesse assunto para a revista aqui da UF, a propósito do Reino Unido, que é a questão, acho que não saiu ainda, que é a questão da suplicação. Porque, vejam, a suplicação veio para cá como todos os outros tribunais. Agora, com um detalhe, quando se consolidou a presença inglesa em Portugal e os franceses foram expulsos, foi recriada a suplicação de Lisboa, mas não acabou a suplicação do Rio de Janeiro. Então nós temos uma bicefalia de tribunais superiores. É como se nós tivéssemos 2 STFs no Brasil hoje em dia. Um, por exemplo, da Bahia para o norte, outro da Bahia para o sul, como no final do período colonial. Temos 2 suplicações, bicefalia de tribunais, 3 anos e meio antes de se criar o Reino Unido, porque a suplicação portuguesa foi restabelecida em 1811-12. Bom, novos tribunais, também novas comarcas. Em 1809 havia 21 comarcas. Em 1820 as comarcas passam a 29, quer dizer, 8 comarcas foram criadas em 10 anos, enquanto nos 250 anos anteriores houve só 21 comarcas. A preocupação era em preencher os vazios territoriais. E isso se demonstra facilmente plotando, eu fiz isso, plotando os mapas do mapa novo em cima do mapa velho anterior a 1808. Então você vê como você vai aproximando a presença do Estado através, no caso aí, do ouvidor, do interior, das localidades do interior. Pará passa de 1 comarca para 2, Ceará 1 para 2, Pernambuco 3 para 5, São Paulo 2 para 3, Minas, que já tinha muitas, 4 para 5, Goiás 1 para 2, Rio Grande do Sul é criada uma nova. Né? E o critério para o poder que se atribui ao ouvidor. O ouvidor não tem o mesmo poder como hoje em dia um juiz tem o mesmo poder, as características da sua autoridade definidas pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual, se ele for um juiz estadual. Aqui há uma aplicação à situação concreta. Quanto mais afastado do poder central, maior a atribuição, maior a responsabilidade judicial, sim, mas também política e administrativa do ouvidor. E os motivos alegados nas leis, nos decretos que criam as ouvidorias, o controle da desordem e a maior eficácia da justiça. Não sou eu que estou dizendo, é a documentação. Quanto aos juízes de fora, os novos juízes de fora, uma política semelhante. Preocupação aí não tanto com vazios territoriais, mas com vazios institucionais. Por quê? Porque o juiz de fora é visto como um instrumento muito eficiente contra o juiz ordinário, que é exatamente o representante dos homens bons das oligarquias locais. Um pouco aquela hostilidade que você viu, Gladys, em relação ao juiz de paz, que não deixa de ser um desdobramento do velho juiz ordinário, acontece agora em 1808. Quer dizer, o juiz de fora, um pouco diferente da questão do ouvidor, ele aparece como um instrumento, sim, claro que também eventualmente para cobrir vazios territoriais, mas sobretudo para enquadrar o juiz ordinário, que é muito mal falado, eu vou dar o exemplo aqui, nessa legislação que cria os juizados de fora. E para não dizerem que eu estou exagerando, só quantitativamente, em 1809 havia 13 juizados de fora, né? Sendo que esses 13 estavam só em 8 das capitanias e a maior parte nas capitais das capitanias. Em 1820, 11 anos depois, havia 51 juízes de fora. Quer dizer, levaram 110 anos para criar 13 juizados
A maioria, repito, havia juiz de fora no Rio de Janeiro, em Salvador, em São Luís, onde não tinha tribunal, mas tinha já ouvidor. Portanto, quase às vezes com uma duplicação de jurisdição. Aliás, houve conflitos. E o que é que dizia essa legislação, né? A legislação, quando cria o juiz de fora, quase sempre considera o juiz ordinário leigo, ignorante das leis, sem imparcialidade e voltado aos interesses locais. Também não sou eu que estou dizendo, isso diz a legislação. E já o juiz de fora, o contradiscurso, o juiz de fora é exatamente o contrário disso. Ele é o imparcial, é aquele que o julga de acordo com a lei desejada pelo soberano e assim por diante. Bem, então, com a presença da Corte, o que nós estamos vendo são novos tribunais, novas comarcas, novos juízes de fora. Então, isso tudo diz respeito a uma coisa que nós, na pesquisa de História do Direito, chamamos de administração, história da administração da justiça. Mas a gente também se preocupa com duas outras vertentes de pesquisa, que são a história dos operadores jurídicos, né, encher de gente esses cargos, para ver como eles são, né, e aí aos estudos prosopográficos, os estudos de carreira, etc. E também o estudo da cultura jurídica. Então, o que a gente pode perguntar é se, embora haja novas manifestações no âmbito da administração da justiça, se há nova concepção em relação aos operadores jurídicos nessa sua atuação na colônia. Não sei, eu estou estudando esse assunto com a documentação do desembargo do Paço no Arquivo Nacional, exatamente para tentar identificar se há algum tratamento. Aparentemente não há uma preocupação com um tratamento diferenciado na constituição desses operadores jurídicos. Talvez na sua prática, sobretudo depois quando mudam as circunstâncias políticas, quer dizer, circunstâncias, portanto, não jurídicas. E o caso da cultura jurídica. Aparentemente também não há uma nova cultura jurídica. Essa elite administrativa que vem com Dom João, que já estava atuando em Portugal desde a época pombalina, o próprio Dom Rodrigo é um filhote da administração pombalina, né? Mas essa elite administrativa, ela o que há de novo nela já era novo na época do governo Mariano ou na época do governo de Dom José com Pombal. É novo em relação ao que havia antes de Pombal em Portugal, mas aparentemente não é novo em termos de cultura jurídica em relação ao que estava ocorrendo, por exemplo, na Europa, na França revolucionária ou na Inglaterra. Se bem que em alguns autores, como Silvestre Pinheiro Ferreira, por exemplo, mais antenados com as modificações, já há uma clara preocupação expressa em sugestões ao príncipe regente de que é preciso mudar, em alguns aspectos pelo menos, não apenas a cultura jurídica, mas também a cultura política esposada até então pelo Estado. Então, em relação a esse Estado joanino, e particularmente na sua relação, na sua vinculação com a justiça, eu estou trabalhando nessa pesquisa com algumas hipóteses que eu vou, desdobramento disso que eu falei até aqui, que eu vou dividir com vocês agora. Consideramos como uma hipótese de trabalho que os acontecimentos ocorridos no Brasil de 8 a 21, no âmbito político-administrativo e institucional, evidenciam que a transferência da máquina estatal para a colônia não atendeu apenas à necessidade do exercício do governo no Rio de Janeiro, mas corresponderam a uma intenção expressa de aumentar a presença do Estado no país, sobretudo no interior. Como corolário dessa hipótese, temos que as instituições judiciais tornaram-se importante instrumento dessa afirmação estatal. Essas premissas implicam em admitir que, primeiro, a transferência da máquina pública de Lisboa para o Rio implicou num esforço centralizador. 2. Esse esforço centralizador correspondeu a um efetivo aumento da presença estatal no Brasil, especialmente no interior. E 3. A eficácia desse esforço centralizador e da presença do Estado
caracterizou-se por, ou mesmo dependeu, do fortalecimento e disseminação das instituições judiciais. Admitir a primeira afirmação, isto é, a transferência da máquina pública implicou num esforço centralizador, supõe rejeitar o caráter meramente circunstancial da transferência da corte ou da interiorização da metrópole e reconhecer a existência de um projeto centralizador. Neste caso, quando ele teria surgido? Diferentes indícios demonstram que o desconforto por parte da administração portuguesa com o excessivo poder dos régulos do sertão ou com excessos autonomistas de câmaras municipais era antigo. Tais manifestações, entretanto, poderiam ser apenas reações tópicas, que se exauriam na solução ou no abandono do problema, como aconteceu com os episódios de Luiz Barbalho e Manuel Beckmann no século XVII ou de Manuel Nunes Viana no século XVIII. A historiografia vem trabalhando há várias gerações com o papel centralizador da burocracia pombalina. O prosseguimento dessa política após a viradeira foi mais recentemente destacado, apontando uma linha de continuidade que se estenderia até os ministros de Dom João, notadamente o Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que até muitas vezes se falava na ruptura com a viradeira, quer dizer, depois da queda de Pombal teria havido realmente uma mudança em toda as políticas administrativas do Estado. Ainda que tenha existido tacitamente um projeto centralizador desde meados do século XVIII, até que ponto ele despregou-se da metrópole e chegou até as fronteiras de um império que ainda ia dos contrafortes dos Andes ao ocidente até Macau e Malaca no oriente. Pesquisas sobre a atuação de administradores ilustrados, ou pelo menos pombalinos, como o próprio irmão do ministro, o governador do estado do Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, o governador da Bahia e vice-rei do Brasil, Marquês de Lavradio, o governador de São Paulo, Morgado de Mateus, o governador de Mato Grosso, Luiz de Albuquerque Cáceres, demonstram a existência de intuitos racionalizadores e de afirmação da autoridade real. A diferença entre objetivos e resultados, entretanto, foi em todos os casos enorme, e o grau de rarefação do poder público existente fora da sede de governo, quando Dom João chegou, corrobora essa constatação. Por outro lado, pode-se questionar se a relação esforço centralizador, maior presença do Estado, é tão mecânica quanto possa parecer. A centralização sempre foi um dos objetivos perseguidos pelos reis portugueses desde a Idade Média, como de resto em todos os países em que existiu a monarquia absoluta. Mas a concepção de uma sistemática e crescente presença do Estado na vida social era algo relativamente recente no século XVIII, correspondendo ao que na historiografia institucional alemã e italiana tem sido chamada disciplina da sociedade, e que os revolucionários franceses, quer fossem liberais, jacobinos ou girondinos, denominariam, inaugurando o conceito, inventando o conceito, absolutismo. Em resumo, estariam os administradores coloniais da segunda metade do século XVIII e início do XIX imbuídos de uma atitude disciplinadora do chamado Estado de Polícia, ilustrada, típica do despotismo esclarecido, ou simplesmente aplicavam a tradicional centralização portuguesa numa terra sabidamente arredia ao controle. Ou ainda existiriam as duas atitudes conforme o administrador. Em 1808, quando da chegada da corte à final, prosseguiu-se com o esforço já iniciado há mais de meio século, fosse de caráter centralizador tradicional, fosse de caráter disciplinador ilustrado, conformou-se a monarquia com o status quo e nada inovou nessa matéria, deu novo impulso ou novo matiz ao projeto centralizador? O corolário da hipótese, que faz depender o sucesso das medidas de centralização tomadas a partir do Rio de Janeiro, sobretudo da eficácia das instituições judiciais criadas entre 8 e 21, exige algumas observações específicas. A primeira delas é a que se refere à própria intenção que presidiu a criação das magistraturas. Assim como não há relação automática entre centralização e aumento da presença estatal no sentido ilustrado, tampouco existe causalidade estrita entre criação de magistraturas e deliberada opção pelo crescimento da máquina pública. Outra possibilidade que existia
é a da força da pressão social representada pelos bacharéis para a abertura das leituras que habilitavam aos cargos. Pressão constante no século XVIII, já detectada pela historiografia, ela funcionava, na minha opinião, como espécie de lei de Sé, pela qual a oferta de quadros formados criava a própria demanda da máquina pública. É impressionante a pressão que faziam na cabeça do Dom João aqui para a criação não só de juizados ou de ouvidorias, mas também de outros cargos na máquina pública. Esse aspecto eu até comentei e discuti com o nosso amigo Martiré lá em Buenos Aires, para fazer uma comparação com a situação da Argentina. Muito provavelmente essa explicação terá sua parcela de verdade, que somente uma pesquisa detalhada vai corroborar. A segunda diz respeito à própria opção centralizadora. Se ela efetivamente se verifica, desde a instalação de tribunais superiores até a criação de comarcas e juizados de fora, com que instrumentos ela se dá? Com que meios? São instrumentos novos ou se insiste nos instrumentos antigos? Parece não haver dúvida que, de direito, não há inovação nas atribuições de tribunais e magistrados monocráticos. Legislação, normas, regimentos permanecem estruturalmente os mesmos, podendo variar quantitativamente, como no caso da suplicação do Rio de Janeiro, face à de Lisboa, que tinha menos desembargadores, ou em aspectos circunstanciais, como no caso das novas relações do Maranhão e Pernambuco, face às da Bahia e Rio. Para ouvidores e juízes de fora, nem isso ocorre. Todavia, que encaminhavam direto para as ordenações, no que dizia respeito aos juízes de fora e ouvidores. Todavia, de fato, parece haver mudança de atitude por parte do governo central. É o caso, por exemplo, dos governadores capitães generais de capitania, a quem se dera todo o poder nos períodos pombalino e pós-pombalino, justamente para combater o centrifugismo e cujos excessos acabaram por associar a administração portuguesa ao despotismo, sobretudo em tempos revolucionários. Silvestre Pinheiro Ferreira, dos conselhos dados ao príncipe regente, tocou francamente no assunto, pedindo medidas corretivas. Novos agentes do poder público poderiam neutralizar essa distorção, evitando o desgaste do governo e, ao mesmo tempo, atendendo aos seus propósitos? Uma dúvida. A terceira refere-se à condição política do Rio de Janeiro, menos como sede do Império e mais como capital efetiva do Brasil. Se a conclusão de Capistrano sobre a fragmentação do Brasil em 1808, em várias regiões, sem maior relação entre si, além da comunidade ativa da língua e comunidade passiva da religião, se ela estiver correta, a instalação da Casa da Suplicação na cidade e a sua manutenção, mesmo após o restabelecimento da de Lisboa, poderia ser poderoso instrumento centralizador para a maior parte do Brasil, exceto para Maranhão, que continuou a relação quando foi criada, logo ficou vinculada, como a ouvidoria antes, a Lisboa por uma simples questão operacional de navegação. Pelo menos foi percebido dessa forma, nessa questão da instalação da Casa da Suplicação aqui, pelos próprios deputados brasileiros às Cortes, em 1821-22, quando alguns deles, discordando da preeminência do Rio de Janeiro sobre as capitanias brasileiras, advogaram a abolição dos tribunais superiores locais, inclusive a suplicação. Aquele célebre decreto das Cortes, abolindo os tribunais superiores do Brasil, que Dom Pedro se recusou a ratificar, foi votado, inclusive, por deputados de Pernambuco, da Bahia, que depois... Até um do Rio de Janeiro, esse então foi execrado, o Francisco Vilar da Barbosa, aqui no Rio, nem pôde voltar ao Rio. Aparentemente, tratava-se menos de uma centralização administrativa eficaz do que uma leitura política da questão em época de reorganização das capitanias, agora já províncias, com vistas ao novo modelo político que deveria reger o país. Consideremos agora uma segunda hipótese de trabalho. Enquanto a anterior privilegiou o ângulo da corte e as suas intenções políticas, esta procura identificar em que medida a persistência de condições estruturais prejudicou, foi favorável ou indiferente, e mesmo impediu, os efeitos desejados pelo governo joanino no sentido de aumentar a presença do Estado no Brasil. Tratando-se de uma época de aceleração de transformações globais,
a crise do antigo regime na Europa, a crise dos processos colonizadores na América, é razoável presumir que a persistência de condições estruturais no sentido brodeliano influenciou os efeitos pretendidos da política no âmbito judicial. Quais seriam essas condições estruturais? Trabalhando com as diversas explicações disponíveis na historiografia, poderíamos identificar 4 persistências passíveis de influenciar os efeitos pretendidos. O patrimonialismo. A ação da monarquia joanina no âmbito judicial correspondeu a uma efetiva expansão da esfera pública em termos modernos, sejam pombalinos, neopombalinos ou da Revolução Francesa, ou fez-se nos limites do modelo patrimonial. Ou seja, ao lado do caráter tradicional das ações da monarquia, de sentido centralizador, mas não necessariamente ilustrado, absolutista, existiria uma realidade social patrimonialista que, a despeito das intenções dos burocratas serem num ou noutro sentido, ela era suficientemente forte para colocar em seus próprios termos as inovações administrativas? Para neutralizá-las ou mesmo anulá-las, basta pensar novamente na força da propriedade rural em diferentes capitanias e na atuação de comerciantes das praças do Rio de Janeiro e de Salvador, esses mais próximos do poder. A cooptação. Por via de consequência, a cooptação dos agentes públicos, no caso nosso, ouvidores de comarca, juízes de fora municipais, era uma possibilidade forte. Teria sido ela descontinuada com a introdução dessas dezenas de novos agentes do poder? Ou, mesmo com alguns embates, eles teriam se rendido à pressão da realidade social? Na tradição portuguesa, tornaram-se efetivamente corregedores ou submergiram ante os interesses dos régulos do sertão? Falta uma pesquisa tópica para esclarecer o processo durante o período joanino. Sabemos por indícios de resistências, conflitos e acomodações, mas ignoramos empiricamente a tendência. Todavia, se olharmos os contextos seguintes ao longo do Império e da República Velha, com a vitalidade do mandonismo rural em suas diferentes formas, podemos aventar outra hipótese, a de que um processo de publicização de uma ação efetivamente estatal tivera início naquele período, embora periférica, em comparação à força do universo social com a qual ela se confrontou. Uma outra característica estrutural, o modelo único de formação profissional. Essa persistência portuguesa, a formação exclusivamente coimbrã, permaneceu intocada pela monarquia joanina. Embora criando outros cursos superiores de sua estada no Brasil, militar, medicina, o governo não alterou o privilégio do curso jurídico de Coimbra. Por quê? Qual a razão para exigir da elite brasileira que continuasse a enviar seus filhos a Portugal, encarecendo a sua formação, quando poderia seguir o exemplo da Espanha, permitindo a criação de cursos de direito na colônia? A razão alegada pelo Conselho Ultramarino algumas décadas antes para recusar pedido de instalação de um curso jurídico, 1770 e poucos, era período pombalino ainda, foi a necessidade de manter a relação colonial. Mas isso não parecia mais subsistir com a transferência da corte, exceto para os muito reacionários, expressão da época. Mas, sem dúvida, a formação exclusiva garantia a unidade doutrinária e ideológica de que uma nova burocracia estatal necessitaria. Nesse sentido, embora uma persistência ancien regime, a prática revelava-se eficaz para os objetivos pretendidos, desde que a própria universidade se mostrasse à altura dos tempos. E deve lembrar-se, sua reforma ilustrada já tinha, nessa época, quase 40 anos. E, por fim, o modelo prismático, que eu fiz referência ainda há pouco, da organização administrativa. O caráter prismático de setores da administração pública portuguesa, com seu misto de patrimonialismo prebendário e burocracia com carreiras definidas e estatuto legal próprio, já era um passo em relação à burocratização do Estado como um todo e também da sua justiça. Também nesse caso, a organização já existente no Estado viabilizava os objetivos pretendidos,
uma vez que os cargos da magistratura estavam já muito burocratizados, não obstante seus detentores continuassem a viver na sociedade tradicional de viés patrimonial, nos próprios órgãos onde eles atuavam, porque o cargo de desembargador, por exemplo, era de carreira, portanto, era um cargo burocrático, no sentido weberiano. Mas do guarda-mor dos tribunais para baixo, os cargos eram arrematados em leilões, eram comprados a partir de editais. A segunda hipótese, se tais encaminhamentos se revelarem verossímeis, levanta aspectos fundamentais não apenas para a questão do significado das medidas de reestruturação judicial da monarquia joanina, como para a formação do futuro Estado brasileiro. Se, nos aspectos selecionados, 2, a formação Coimbra e a existência do modelo prismático encaminham favoravelmente à consecução dos objetivos pretendidos pela centralização, pelo menos em tese, a realidade patrimonial e os mecanismos de cooptação apontam para a neutralização e mesmo a anulação dos efeitos dessas medidas. E não serão esses dois problemas, a realidade patrimonial e a cooptação, avatares que vão acompanhar a história da justiça no Brasil por mais de um século depois de Dom João? Obrigado.